agradecer a Deus a nossa semana, a nossa estrada, que continue sendo iluminada, que continuamos recebendo essa bênção, que os enfrentamentos que venham para nós sejam todos eles combatidos com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa olhar para frente e saber que o Pai em nenhum momento nos abandonou. Que assim seja. Que assim seja. O nosso tema de hoje, pessoal, é a busca do melhor. É um livro que vocês já estão acostumados a ouvir aqui, que nós sempre abordamos. É o Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografado pelo médico Francisco do Espírito Santo Neto. Ele é um pouquinho extenso, o texto, então eu vou tentar fazer a leitura de todo ele até o final do nosso tempo, né, Ronaldo? Mas se não der, a gente passa para vocês o nosso ponto de vista, o que nós entendemos aqui, nós vamos tentar simplificar um pouco para vocês. E se der para a gente concluir a leitura, aí eu concluo hoje. Então vamos lá. Sempre quando tem esses textos nesse livro, tem um trechinho que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre começa a leitura com um trechinho do Evangelho. Esse está no capítulo 25, no item 1 e 2. Ele começa assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as faz ou que estão a seu alcance continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em diversas evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Em fazer nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida e também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme as nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Esse tema, esse texto, nós deveríamos estar falando no final do ano, porque a gente
gente sempre se programa de melhorar de um ano para o outro. Chega o final do ano, a gente diz, o ano que vem eu vou fazer diferente. Eu vou melhorar isso que eu não estou conseguindo. Essa busca do melhor que a gente tem é pelo possível, dentro das condições que a gente tem, ou eu faço o meu melhor porque eu sei desse jeito, é dessa maneira que eu aprendi. Nós temos que buscar essa melhoria com as condições que a gente tem naquele momento. E aí a gente se coloca, profissionalmente, se eu escolho uma profissão e eu quero fazer daquela profissão meu ofício de fato, eu tenho que tentar ser 100%. E mesmo assim, eu sempre digo que vai ter uma outra pessoa que vai ser mais do que o 100%. Sempre vai ter um que vai ser melhor em alguma coisa. Mas que a gente tenha a humildade do aprendizado. Que a gente consiga enxergar que aquele não é um concorrente, ele é um professor. Dentro de casa, nas relações pessoais. É possível de a gente fazer o melhor sempre? Claro que é. A gente busca fazer o melhor sempre. Nós temos essas condições de entendimento da busca desse melhor. Na palestra passada que nós estávamos comentando, eu falei a respeito do elogio no bolo, que eu comentei que o bolo era de coco, a pessoa não gostava de coco. Esse é o carinho que a pessoa faz, porque esse é o melhor que ela pode fazer em relação àquela outra pessoa. O almoço do momento, chegou os dois de fora, quem trabalha fora. Chegou os dois no mesmo momento, o almoço está atrasado, aquele almoço é rápido. Aí a pessoa faz uma massa com guisado. E em cima da massa ela coloca ali 2 tomatinhos. Esse é o carinho do momento, é o fazer o melhor com o que se tem naquele momento. É possível? É possível. Nós estamos fazendo, nós estamos buscando isso. Em relação ao que nós viemos fazer aqui, a espiritualidade, a busca de Jesus, nós estamos fazendo o nosso melhor, dentro das possibilidades que cada um de nós tem. Eu achei um tempo, dentro do meu dia corrido, para ajoelhar, para agradecer, para fazer uma oração. Nós estamos conseguindo. Mas eu estou na correria, quando eu chego em casa, é tempo de tomar um banho e dormir. Nós estivemos em São Borja ontem, numa palestra, e se falava a respeito disso, sobre o tempo. Se não está dando tempo, levanta meia hora mais cedo. Acha esse tempo para Jesus. Acha esse tempo para essa espiritualidade que nós estamos buscando. Para esse autoconhecimento, para essa reflexão sobre quem nós somos. Nós estávamos agora no estudo comentando a respeito desse tempo que nós chegamos, esse tempo de mudança, esse tempo de recolha que estamos passando no mundo. E aí a gente fala do tempo do dia, mas não dá tempo, porque o dia está mais curto. Realmente a rotação está aumentando, esse grau que nós estamos atingindo agora de correria está muito maior. E nós vamos precisar achar esse tempo, gente. Para essa comunhão, para esse entendimento do que é Jesus na nossa vida, do que nós estamos caminhando, qual é a busca. É agora. É necessário. As atribulações que a gente tem. Aí eu comentei hoje também a respeito do estudo, a respeito da necessidade de
um minuto, aí eu comentei a respeito do livrinho aquele, Um Minuto de Sabedoria. É um livrinho comum, em qualquer lugar tu encontra aquele livro. E é um minuto de sabedoria, é o tempo de tu sentar, abrir o livrinho e ler uma frase daquelas. A frase faz a gente nos conectar novamente na relação com Deus. Naquele momento tu baixa a tua adrenalina louca que tu está trabalhando, que teu pensamento está discordando de uma ação do casal ali que está no momento, ou do próprio trabalho, tu está na tensão. Raoni, que é vendedor, precisa vender, não está conseguindo vender, as coisas estão difíceis. Lê uma frase daquelas ali. Abre o Evangelho, a Bíblia, e a gente comenta muito, né, que ninguém é dono dessa verdade que nós falamos aqui, nós não somos dono. O Espiritismo não é dono da verdade. A Igreja Católica também está aí para auxiliar. Os evangélicos estão aí para auxiliar. A gente tem que encontrar essa fé e essa busca numa palavra. Aquela palavra que toca teu coração. Que faça a gente fazer o melhor e nos tornar melhor. Porque eu só vou me tornar melhor quando eu estender a mão. Quando eu reconhecer que o meu orgulho precisa ser dominado pela minha humildade. Que a minha ira precisa ser dominada pelo meu amor. Quando a gente, dentro de uma casa, 2 pessoas, é uma convivência difícil às vezes. E quando tem filhos, 5 pessoas, mais difícil ainda. Aí os filhos com os namorados, muito mais difícil ainda. Alguém tem que ter a sabedoria do entendimento, do estender a mão, do fazer o melhor. O fazer o melhor, e a gente fala, né, do machismo e feminismo. Um homem passar pano numa casa não tem nada de machismo e feminismo. Tem que fazer o melhor na situação que se encontra dentro daquela casa. Essa é a verdade dessa busca que a gente faz. E aí a gente se promete, né, voltando à questão pessoal, né? Eu vou começar a minha dieta segunda-feira. Só que a segunda-feira é uma sexta-feira, né? Até a segunda tem 3 dias que eu vou botar o pé na jaca, como se diz, né? Aí segunda-feira que pensou em fazer a dieta, tu tá louco para comer alguma coisa diferente de novo. Mas a gente precisa. Naquilo que tu colocar para ti como melhoria, cumpre contigo. Porque é contigo, não é com o outro. A minha melhoria não é com carinho. Nós estamos aqui juntos fazendo um tema, eu não sei o que ela vai falar, ela não sabe o que eu vou falar. Mas eu tenho que falar de acordo com o que ela está falando. Nós temos que mais ou menos sintonizar nessa conversa. Eu tenho que ser melhor para mim, para que ela não se sinta mal. Porque eu ser melhor para mim, deixando ela mal, não está justo. Não existe melhoria. Perguntamos-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo, o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos, vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam,
ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente, todo o organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia tem sempre a necessidade de recompor esta carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a sensação da fome ou da sede. Notamos que essa força que busca melhorarmos ou mesmo contrabalancearmos é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a atualizar-nos, manter-nos sempre no mesmo melhor equilíbrio possível. Quando o pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outros casos, essa força interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com maior percepção, sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve a lesão. Além disso, verifica-se que o nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce grande influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, com que elimina todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, o processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação do comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsionam a criatura a manter-se fisicamente melhor. Também, sobre o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida, de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias, porém os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos nas mesmas situações tomariam medidas diferentes baseados em seu estado evolutivo. Vou falar um pouquinho para a leitura não ficar muito extensa. Bom, pessoal, assim, algumas vezes a gente já falou aqui, e eu lembro de eu ter falado sobre isso, que cada um de nós se encontra num estado de evolução. Todos nós estamos no mesmo ambiente, estamos todos na Terra, porém cada um tem um estado evolutivo. Uns é um pouco mais, outros é um pouco menos. E quando a gente fala busca do melhor, o que talvez seja a melhor decisão para mim não seja a que o Ronaldo vê como melhor, porque a evolução dele é diferente da minha. E quando a gente chega aqui na Terra, quando a gente encarna aqui na Terra, nós não recebemos um roteiro, um passo a passo para evoluir. Não tem o primeiro passo, tu vai fazer isso, o segundo passo, tu vai fazer aquilo. Simplesmente
Simplesmente nós chegamos aqui e nós temos que ir aprendendo. E como que a gente vai aprender? Não adianta eu vir aqui para o centro só ler um livro, estudar e ter todos os ensinamentos na minha mente. Não, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que vivenciar isso. Porque o aprendizado só acontece quando a gente experiencia, quando tu faz na prática as coisas. Não adianta eu saber tudo, mas eu não colocar em prática. Então, o meu aprendizado realmente vai ser a minha evolução, que é o que a gente busca aqui, como seres espirituais, quando nós estamos numa vivência na Terra, o que a gente busca é a evolução. Para eu evoluir, eu tenho que vivenciar as experiências, eu tenho que ter experiências. E no momento que eu tenho a experiência, a decisão que eu tomo às vezes não é a melhor, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento. Era o que eu tinha de melhor naquele momento. Então a gente busca parâmetros, a gente se compara às outras pessoas para a gente saber se o que a gente está fazendo é certo ou não é. Então a única coisa que a gente consegue é comparar com o que os outros fazem. Se vai ser o certo, a gente não sabe, porque a verdade mesmo, a verdade absoluta, ninguém tem. A gente caminha conforme os ensinamentos que Jesus nos deixou, que esse é o que a gente entende por certo. É caminhar conforme os ensinamentos dele. Então, o único manual, digamos assim, que a gente tem é os ensinamentos de Jesus. Se a gente sair um pouco daquilo que ele nos passou, a gente acredita que está errando, a gente entende como se a gente estivesse errando. Enquanto nós estivermos vivendo um caminho que a gente procura auxiliar o próximo, que a gente procura viver com base no amor ao próximo e buscando fazer sempre o nosso melhor nas condições que a gente tem certeza que o que a gente está fazendo é o mais correto possível naquele momento. Mesmo que quando as coisas estejam acontecendo não pareça ser isso. Mas se a gente sempre cultivar o amor e cultivar os ensinamentos que Jesus nos passou, nós vamos conseguir trilhar um caminho certo, um caminho bom. Ainda, examinando essa questão, é imperativo dizer que quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento, e dessa forma a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber com decência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e nos sustentam. Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga a cada um de acordo com as suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino segundo a nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta o nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros, são nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isto equivale a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Se temos
permitido. Tudo é permitido. Ele nos permite que a gente acerte no grau que a gente quer. E aí uma outra palestra que a gente comentou era, e a Karine agora colocou de novo, as evoluções de cada um. E nós viemos aqui para essa casa para tentar entender um pouco mais do que se trata cada evolução. Aonde eu me encontro, porque toda a nossa conversa aqui gira no pessoal de cada um. Eu estou falando para mim mesmo nesse momento. Tudo isso que eu estou comentando com vocês é o que eu tenho que olhar para dentro de mim, nessa questão de como eu faço para me melhorar a cada dia. Então é muito pessoal. E Deus nos permite. Ele nos dá a chance de cada dia nós começarmos novamente, e o que nós fizemos ontem, nós avaliar para ver como eu posso melhorar naquilo que eu fiz. Comigo, com a pessoa que está junto de mim, no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações comerciais, no produto que eu forneço. Porque todos nós temos essa capacidade de entendimento. Todos nós temos a inteligência suficiente. É por isso que nós estamos, neste momento, encarnados. Buscando as próximas encarnações. Então nós temos que, neste momento, em que a gente fala muito em reforma íntima, eu acho que desde o ano passado, né, a gente comenta sobre a tal reforma íntima, sobre nos olharmos e sabermos quem a gente é. Se fala muito, né, quando as relações se deterioram, a gente se dá conta no final. Porque aí a gente vai pensar. Relação de trabalho, relação de casamento, relação com filhos, a gente só vai pensar que está indo mal quando já está no limite. Por que a gente não pensa todo dia? Por que a gente não coloca um tijolo a cada momento nessa escada? Afinal de contas, né, quando a gente começa a relação, quando eu vou arrumar um emprego, eu levo o meu currículo e apresento, é porque eu quero. Se aparece a vaga, eu quero estar lá, eu escolhi. Se fui eu que escolhi, eu tenho que tentar pelo menos demonstrar que aquilo tem esse valor para mim. É como disse numa palestra que eu escutei, qual é o dia principal da semana para cada um? Segunda, sexta. Sexta-feira é para o cara que não quer nada. Segunda-feira é para a pessoa que quer. E a pessoa de segunda-feira é a que vai conseguir fazer o melhor. Porque nós estamos em busca da evolução. O dinheiro ele vai chegar só no final do mês. A sexta-feira é festa. Sábado e domingo, perna para cima. Deixar para segunda. Não começa nunca. Entende, pessoal? Então é essa busca que a gente precisa nesse momento. Porque o momento, o que passou, não vai voltar. O de amanhã eu não sei se eu vou chegar. Então é agora. Começar essa evolução mental, trazer para dentro de casa nesse momento, nós vamos todos, né, voltar para nossas casas, trazer para dentro de casa. Uma outra questão que se coloca, né, e aí, a respeito do telefone, né, hoje em dia o telefone anda contigo para todo lugar, inclusive para o banho.
estou no telefone, eu estou num banho com o telefone ligado. Gente, nós precisamos dar um tempo para isso. Porque senão tu não vai escutar o filho gritando contigo. Ou uma mãe pedindo um socorro. É nesse sentido que a gente precisa. Esse